Bom, pessoal, estamos aqui de volta, no nosso curso para a terceira aula. E aqui na terceira aula a gente vai começar a estudar, após ter estudado o citoplasma, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o núcleo. O interessante de se falar do núcleo é que o núcleo celular ele é responsável por todas as informações, por toda a coordenação de reações que ocorrem dentro do âmbito celular, tá certo? Ele é o grande coordenador das atividades celulares, mas também ele contém em si toda a informação genética, beleza? Que a célula precisa, tá certo? Está ligada a funções de hereditariedade como coordenação de atividades celulares, beleza? Ele contém essa grande parte de carga genética, ok? Bom, o núcleo ele está sendo formado ou é formado pelo envoltório nuclear, pela cromatina, pelo nucleolo, pelo nucleoplasma e pela matriz nuclear. Vamos ver os passos. O nucleolo, O nucleolo é uma estrutura de forma variável, arredondada ou alongada, Basicamente, para observar o nucleolo, nós temos que corá-lo por hematoxilina, que é um corante básico utilizado para corar a célula, certo? Ele compreende o centro de controle das atividades celulares. E no nucleolo está determinado o chamado genoma, que é o conjunto de informações genéticas codificados no DNA, beleza? A gente diz na biologia que existe o chamado código fundamental da biologia. Que código é esse, professor? Código fundamental da biologia, fazendo um paralelo aqui na nossa aula, galera, é um mistério que existe na biologia, onde nós temos a origem de proteínas que são responsáveis por demonstrar as nossas características, beleza? Mas essas proteínas, elas são formadas a partir de uma codificação de DNA. Essa codificação de DNA gera RNA, esse RNA gera aminoácidos até gerar a proteína, tá certo? E nesse DNA é que nós encontramos o nosso chamado genoma, que é toda a codificação de DNA que uma espécie possui. Beleza? Aqui uma figurinha só para a gente ter ideia, O núcleo celular, o envoltório celular aqui, ó. Esse envoltório celular é importante dizer que ele possui poros. É uma dupla camada também, cheia de poros, porque ele permite a saída de algumas substâncias e a entrada de algumas substâncias para a célula, para o núcleo celular, ok? Nós temos aqui o nucleolo, onde se localiza, a várias condensações de moléculas de DNA. E nós temos a molécula de DNA também dentro do núcleo celular, pessoal, é bom se falar isso. Nós temos elas em duas formas, na forma de cromatina e na forma de cromossomo. A gente vai entender a diferença das duas daqui a alguns instantes. Bom, ainda como constituinte do núcleo, o envoltório, a cromatina, o nucleolo, o nucleoplasma, que é o plasma que vai preencher todo núcleo celular, beleza? Bem como a matriz nuclear. O envoltório nuclear, como a gente já falou, ela é uma membrana que delimita o núcleo do citoplasma, separa o núcleo do citoplasma. Duas membranas separadas pela chamada cisterna perinuclear, beleza? Mostra a camada também, isso só é evidenciado através do microscópio eletrônico. Do óptico a gente consegue identificar a cromatina, que é o que reveste internamente, beleza? E nós temos além disso o chamado complexo poro, que são os poros que realizam o transporte seletivo para fora e dentro do núcleo, beleza? Aqui nós temos uma figurinha do envoltório nuclear, de poro aqui, galera. Esses poros são importantíssimos porque eles realizam uma seleção parecida com o que a membrana plasmática faz, tá certo? Naquilo que há dentro do núcleo e que sai do núcleo, ok? Membraninhas aqui, o poro aqui evidenciado, tá ok? Até chegarmos na cromatina. Bom, vamos diferenciar um pouquinho aqui. O DNA, DNA da célula, ele pode ser encontrado de duas formas, galera. Ele pode ser encontrado na forma de cromatina ou na forma de cromossomo.
Eu costumo dar um exemplo para os meus alunos o seguinte, que o DNA é como se fosse a linha da pipa, beleza? A linha da pipa, muitas vezes você está soltando pipa aqui, tá ok? Vocês estão mentalizando aí junto comigo, nesse paralelo aqui na nossa aula. Você está soltando a pipa, quando você vai puxar a pipa lá de cima, você vai puxando a linha vai caindo no chão, vai ficando embolada lá, beleza? Aquela linha embolada, às vezes tem umas partes dela que dá até uns nó, né? Uma coisa fica tão embolada que dá um nó, tá ok? Aquilo dali é mais ou menos, entenda junto comigo, viaje nessa onda aqui junto comigo. Aquela linha ali é como se fosse mais ou menos a cromatina, tá certo? A cromatina, ela fica embolada daquele jeito dentro do núcleo celular, tá ok? E aí, a partir disso, nós temos dois tipos de cromatina. Nós temos a heterocromatina. Essa heterocromatina, ela é mais eletrodensa, né? E aparece com grânulos grosseiros, visíveis ao microscópio óptico. É inativa, é um DNA muito compactado. Então, comparando a nossa linha da pipa, a heterocromatina é essa parte lá, quando você estava puxando a pipa, que ela ficou tão embolada que deu um nó, tá certo? Esse DNA, ele fica inativo. A partir dele, não se pode produzir proteína enquanto ele está inativado, a não ser que ele se torne ativo, tá certo? Então, essa é uma característica da heterocromatina. Já a eucromatina, ela é mais granulosa e clara, né? Uma cromatina ativa e mais visíveis em células. É essa sim produzindo proteína, tá certo? A cromatina também ela é constituída por duplos filamentos helicoidais de DNA associados a proteínas, principalmente histonas e também não histonas, né? Formando o nucleossomo. A gente vai ver já a importância também dessa proteína histona. Beleza? Aqui alguns exemplos. Nucleolo. Um exemplozinho aqui clarinho, ó. Cromatina produzindo DNA à vontade. E uma parte mais escura, mais eletrodensa aqui, ó. Heterocromatina. DNA inativado. Beleza? Bom, nós temos as formações intranucleares arredondadas, né? Que são também responsáveis pela produção de ribóssomos. Esses ribossomos, ou ribóssomos, eles são importantíssimos na produção de quê, galera? A produção de proteína. A gente viu na aula passada no citoplasma. Eles são exportados para o citoplasma e lá no citoplasma, junto ao retículo endoplasmático rugoso, eles são ativados para a produção de proteína. Beleza. Cromossomo. Vamos voltar ao exemplo da pipa lá, galera. O cromossomo, ele é uma forma de DNA compactado. Beleza? Por que compactado, professor? Porque ele necessita dessa compactação para poder ser transferido. O cromossomo, na verdade, ele é um modelo de DNA que ele está integralmente ligado a transporte de informação genética, com a finalidade da divisão celular, tá certo? Participando da divisão celular. O DNA, na verdade, é uma fita muito longa, galera. Na forma de cromatina, ele está embolado lá, beleza? E para ser transportado pela divisão celular, ele necessita ser compactado, enovelado e compactado. Lembra lá do exemplo da fita? Vamos voltar nele. Da pipa, vamos voltar nela. Quando você puxa a pipa, que você embola lá, você não vai guardar a pipa ou passar a pipa para alguém, aquela linha toda embolada, né? Você precisa fazer o quê? Organizar. Você tem que pegar o tubo de linha e ir enrolando a linha naquele tubo. Aí sim, a linha fica organizada. Da mesma forma aqui. O cromossomo, ele na verdade, esse DNA, ele é enrolado em proteínas, chamadas o quê? Proteínas histonas, beleza? E fica no formato de um cromossomo. Aí, a partir daí, você consegue transferir toda a informação genética sem perca para a célula subsequente, beleza? Conceitos de cromossomos são estruturas formadas por uma molécula de DNA associada a moléculas proteicas, no caso aqui histona.
As proteínas histonas são proteínas associadas que ajudam a enrolar a molécula de DNA, né? Reduzindo seu comprimento. Nós temos aqui as partes de um cromossomo. Partes de cromossomo são centrômeros, regiões de contrição primária do centrossomo. Nesse local, localizam-se o chamado cinetocoro, uma estrutura formada por proteínas que garantem a conexão das cromátides irmãs, cada cópia do cromossomo duplicado, no chamado fuso mitótico. A gente vai ver posteriormente. E nós temos os telômeros também, que são regiões encontradas nas extremidades dos cromossomos. Olha aqui o modelozinho de cromossomo aqui, ó. Telômero aqui, parte final de condensação do DNA, tá certo? Nosso centrômero aqui na parte central, tá certo? Formando aqui os 4 braços do cromossomo. Bom, a partir daí, nós vamos posteriormente ver as chamadas divisões celulares. Vou dar só um resumozinho do que a gente vai ver posteriormente. Nós temos 2 tipos de divisões celulares. Nós temos a mitose e a meiose. Essas divisões celulares, elas são usadas para finalidades específicas. A mitose, ela é muito utilizada no crescimento, na regeneração do corpo, tá certo? Na produção de células para essa finalidade. A meiose, ela já é utilizada para a produção de gametas, tá ok? Aqui nós temos uma definiçãozinha, mitose, processo de reprodução assexuada, em que a célula se divide em 2, produzindo uma réplica da original. Na mitose, na verdade, você tem uma réplica ou 2 réplicas da célula mãe, que a originou. Na meiose, você já tem no final da meiose 4 novas células que vão conter a metade da informação genética da célula original, da célula mãe, né? Aqui a divisão celular, né, é uma célula somática que divide uma vez, e a meiose, uma célula reprodutiva que se divide 2 vezes, tá certo? Bom, passando ainda aqui, composição genética, né? Como eu já falei para vocês, a composição genética das células filhas é idêntica à célula mãe. Já na meiose, nós temos 4 novas células com a metade de informação genética, e olha aqui, galera, interessante dizer, ó, combinações diferentes de genes, tá certo? Então, nós temos aqui na meiose variabilidade genética, tá ok? Aqui nós temos fases também da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase, e na meiose nós temos a chamada prófase 1, ou melhor dizendo, a meiose 1, que compreende prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e a meiose 2, que tem a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Essa primeira fase, ela é a chamada fase reducional, e a segunda fase, a equacional. Nós entenderemos posteriormente. Na mitose não há nenhuma recombinação ou cruzamento, né, gênico. Já na meiose ocorre sim, tá ok? E a função eu já falei para vocês, basicamente da mitose, crescimento, regeneração de tecidos e etc. E aqui na meiose, ela é formação de células ligadas à reprodução, né? Células, gametas, esporos. Bom, pessoal, então é o nosso fim da terceira aula. Eu agradeço a vocês pela atenção e a gente se vê na nossa quarta aula.